Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a evolução de camundongos, ou a história do dongo, né? Hoje nós vamos falar sobre ele dentro do laboratório, a sua importância no laboratório. A importância desse animal no laboratório é extremamente grande, né? O camundongo é um animal que tem quase que 99% de homologia com a genética do ser humano e participa então de protocolos de estudos de várias formas, né, de várias áreas, né, científicas, podendo buscar a melhor qualidade de vida tanto do ser humano quanto a qualidade de vida do próprio animal. Bom, esses animais são mantidos em biotérios, ou centros de criação ou experimentação animal, no qual eles possuem toda uma estrutura voltada para que seja tentar buscar mimetizar a sua condição natural dentro do laboratório. Os camundongos são mantidos em gaiolas, que são caixas pequenas, né, podendo ser transparentes ou não, com uma tampa, né, de aço inox, com o qual não permite a fuga deles, tendo a oferta de ração, nessa forma que a gente chama de peletizada, que eles são aqueles que mais gostam de comer, a forma dela totalmente balanceada para as necessidades nutricionais do animal, né? Uma oferta livre, e a água que pode ser esterilizada por autoclavação ou oferecida filtrada para ele nessas mamadeiras que nós chamamos, né? No fundo há um piso ou uma cama com o qual eles ficam e se aninham. Esse piso e essa cama, ele vai absorver toda a urina e as fezes desse animal, tendo um período de frequência de troca, dependendo da origem do material do piso da cama e do número de animais por gaiola. Em nosso setor de ciência de animais de laboratórios, nós elaboramos um sistema chamado de sistema de gaiolas interligadas, no qual duas gaiolas podem ser interligadas por um túnel, né, ou a gente chama de uma passagem, e fazendo duas áreas distintas e possibilitando ao animal a demonstrar a sua preferência ou aquilo que mais lhe agrada. Por exemplo, eu posso colocar um tipo de piso na área A e um tipo de piso na área B. Desde a sua idade de infanto, de 3 a 4 semanas, até a sua idade adulta, de 8 semanas, eu acompanho a incidência e a frequência da presença desse animal no tipo de cama da área A ou no tipo de cama da área B. Aquele mais frequentar, aquele mais estiver incidência, será que ele mais tem preferência e a que mais promove bem-estar a ele. Esse é o nosso critério de uso. Nós ressaltamos rapidamente que o camundongo ainda é o modelo mais utilizado no mundo inteiro para uso científico e didático, sendo que metade desse uso científico e didático é para a ciência básica e uso tecnológico, ou seja, ainda é e será sempre importante, né, o uso de camundongos para a descoberta de novos medicamentos, vacinas e o desenvolvimento da saúde da população e dos próprios animais. Porém, quando acontece esse desenvolvimento, esse uso de animais, de camundongos para o desenvolvimento científico e tecnológico, é vital para o bem-estar do animal que se conheça o seu comportamento não só na natureza, mas também dentro do biotério, ou dentro do seu convívio com os outros animais no centro de experimentação ou centro de criação animal. Aqui nós estamos vendo
um casal, né, um macho, uma fêmea, tentando iniciar um processo de acasalamento. De início, há uma rejeição da fêmea, depois ela tem 4 horas mais ou menos de estro, onde é a aceitação do macho, e o macho realiza o coito na fêmea de forma contínua e repetitiva, sempre fazendo uma ordem, né, de coito e autohigienização e perseguição e coito até ela novamente rejeitar o animal. O comportamento maternal se inicia no momento em que há o parto dos filhotes. Um camundongo outbred stock, ou da linhagem Swiss-Webster, né, uma fêmea pode chegar a ter 12 a 16 filhotes
né? Isso não é desejável. Desejável é que ela tenha no máximo entre 10 e 12 filhotes, até para a fadiga e o cansaço da própria fêmea. O casal monogâmico ele tem uma vantagem de que alguns machos são altamente cooperativos na limpeza tanto do ninho quanto do próprio filhote, que é uma atividade realizada com extrema habilidade pela fêmea, né? E qual seria o motivo disso? O motivo disso é que quanto o ninho tiver menos cheiro ou odor ou qualquer possibilidade de atrair predadores, ele fica mais seguro. Esse comportamento que ele realiza na natureza, ele também realiza dentro do biotério. Os acasalamentos ocorrem de madrugada e os partos também ocorrem de madrugada, sendo que no final da madrugada para o início da manhã, ou seja, a maioria dos partos ocorrem. Tá?
Uma das coisas mais interessantes nos camundongos é que a fêmea, ela por si é muito protetora. No acasalamento que nós fizemos, monogâmico, com todos os fatores ambientais controlados, todas as 10 mães, as 10 fêmeas, tiveram um comportamento materno perfeito. Comportamento materno de alimentação, de proteção, de cuidado, de limpeza, enquanto que todos os 10 machos tiveram 10 comportamentos paternais diferentes. Então aqui a gente pode ver que esse macho é um macho que tem uma atitude cooperativa com a fêmea, uma atitude de preocupação com os filhotes, de cuidado com os filhotes. Mesmo que eles estejam espalhados pela caixa por algum motivo, eles vão, por hábito, levar esses animais, como na natureza, para um lugar que eles consideram seguro. E esse aqui é muito interessante, que eles ainda usam uma gaze para tapar os filhotes, deixando eles mais seguros ainda. O comportamento paternal se inicia quando há um nascimento dos filhotes. Isso normalmente ocorre entre meia-noite e 3 horas da manhã. O pai pode, como a gente falou anteriormente, pode ficar completamente indiferente ao nascimento, ou pode trabalhar junto com a fêmea no sentido de tanto de ajudar no parto quanto na limpeza do ninho, que são duas situações muito importantes. A fêmea, como ela pode ter até 10 filhotes ou mais, é um processo que dura um certo tempo, normalmente mais ou menos 2 a 3 horas de parto. O importante é que o ninho esteja todo limpo. Entre comportamentos, se a gente desse um grau entre 1 e 10 na qualidade, esse seria o 0. Esse casal ou macho, por algum motivo, começou a ter alterações graves de comportamento, buscando compulsivamente o acasalamento com a fêmea, ainda amamentando os filhotes, porém de forma altamente agressiva, e altamente hostil. O animal demonstrava que não tinha nenhum controle dos seus atos agressivos, inclusive com episódios de agressividade nos filhotes. Quando isso aconteceu num período muito rápido, de 24 horas, e logo que foi percebido, nós filmamos para fazer ilustração e retiramos esse macho desse casal para que o bem-estar dessa família fosse estabelecido.
Esse comportamento paternal nós chamamos de colaborativo. Por quê? Porque ele permitia que a fêmea descansasse, né, se alimentasse, bebesse água e não deixava os filhotes sozinhos. Ele ficava com os filhotes, limpava os filhotes, fazia higiene dos filhotes e, além de fazer a higiene dos filhotes, buscar proteção, uma nidificação para os filhotes, com o qual ele não tem essa habilidade para fazer, mas ele tenta fazer, ele ainda demonstra atitudes muito carinhosas, como se colocar abaixo dos filhotes, fazendo o chamado montinho, né, buscando contato físico entre os filhotes, a ninhada e ele. Esse é um pai também, que nós chamamos de colaborativo, porém ele tem uma atitude diferente. Por isso que a gente falou que a variação de comportamento paternal é muito grande, né? Nesse momento a caixa está totalmente tranquila e a fêmea está amamentando os filhotes no seu ninho e ele já preparou isso tudo para esparecer um pouco a sua cabeça, né? E ele gosta de fazer exercício. A gente não considera isso como um comportamento estereotipado, sim um comportamento de alívio de estresse, que para ele está sendo a paternidade algo um pouco diferente do que ele está tentando se adaptar a uma nova situação. Só que há 2 filhotes ou 3 filhotes que ficam na área de recreação dele. E ele tenta tirar esses filhotes e de forma muito carinhosa, sem a habilidade que a mãe poderia ter, mas ele tenta tirar os filhotes da área de recreação dele de forma muito carinhosa. Então a gente também classificou ele como colaborativo. Esse é o caso do animal que impressionou mais a gente, porque além de colaborativo, ele tinha algumas atitudes que, por mais que nós não quiséssemos inferir nenhuma classificação ou denominação à atitude dele, ele era muito carinhoso com os filhotes. Não só colaborava com a fêmea, mas ele tinha ele demonstrava o que a gente acredita, né? Um sentimento pelos filhotes muito grande. Inclusive esse vídeo vai terminar de uma forma com a qual emocionou muito toda a equipe, que a gente acredita que seja um grande abraço, né, no filhote enquanto ele está colocando a ninhada para dormir. Finalizando esse vídeo, as imagens demonstram claramente que o animal de laboratório ou camundongo de laboratório,
ele é muito bem tratado, muito bem cuidado, mesmo quando utilizado para fins didáticos e científicos, né? Ele já está altamente adaptado depois de milhares de gerações, né, a esse espaço, né? Os tratadores são conscientizados, os estudantes conscientizados, então não há nenhuma crueldade ou tortura no uso desses animais. O que há agora sim é uma intensa pesquisa de tentar fazer um dos três R's que nós consideramos o mais importante, que é o refinamento, que é melhorar, refinar ou incrementar como esses animais deveriam viver durante o tempo que eles passam no biotério. Melhora de cama, a melhora do piso, a melhora da caixa, a melhora da água, a melhora de todas as possibilidades que nós pudermos alcançar para que esse animal tenha uma qualidade de vida que nunca vai chegar a ser a qualidade de vida que ele tem na natureza, mas uma qualidade de vida em restrição de espaço muito, muito boa.